Pessoal, estamos aqui no Museu da Pelada, estamos em Uberlândia aqui com duas lendas do futebol brasileiro, goleiros aí com brilhantes passagens aí no futebol brasileiro, e eles vão falar um pouco da trajetória deles, onde começaram a jogar, aquela vocação, se realmente tinha vocação para ser goleiro ou de repente foi jogado pro gol. E vão contar pra gente Paulo Vitor e o nosso Moacir. Tudo bem, Moacir? Vamos começar com os mais velhos aqui. Isso, bom, agora pronto. Tudo bem, Moacir? Tudo bem, graças a Deus estamos aqui firme e forte com as recordações maravilhosas. Você começou em Ribeirão Preto, Moacir? Conta pra gente. Isso, a gente antigamente tinha aqueles campinhos, né, da vila, e a gente participava, que ficava sem a ponta do dedão, né? E um dia, por os atletas profissionais do comercial, meu pai trabalhava junto com o Paulo Binco, Rildo, outros jogadores no banco, e falou: seu filho é um excelente goleiro e vou levar ele para o comercial. Meu pai aceitou e fomos para o comercial, e o presidente Ristoff, ele morava no Rio, era do Rio de Janeiro, e ele falou que precisava de um jogador para ir para o Rio de Janeiro, e eu tinha acabado de chegar atrasado, e tudo foi assim: eu vou, nem sabia para onde. De repente, eu estava em Bangu e fui para o Flamengo. Chegou no Flamengo, eles queriam mudar a minha idade, que mudaram, inclusive, O gato, famoso o gato. famoso gato, que inclusive parece que o Vanderlei já tinha feito e tal. Eu fiquei meio assustado e falei assim: não fico aqui, vou voltar para Ribeirão Preto. E aí ele falou assim, o Ristoff falou: você faz um teste no Fluminense? Fui, eu conheci o Roberto Alvarenga, né, que foi o meu grande recepcionista lá, e o senhor Almir de Almeida, que era o supervisor. Fui e jogava basquete, inclusive. E passei no teste e fiquei. 69, 70 e 71, que foi o primeiro campeão da Taça São Paulo de Juniores. Já tinha tido 2 Copas antes, mas só times de São Paulo. Certo. Quando abriu em 71 para Outros outros clubes do Brasil e internacional, aí a gente foi convidado, veio e nós somos campeões. E o Paulo Vitor? Paulo Vitor começou onde, Paulo? Aquela vocação para jogar no gol? Conta pra gente. O Paulo Vitor começou em Brasília. Meus pais mudaram para Brasília, que naquela época havia essas transferências. Meu pai trabalhava na Sucan e nós fomos para Brasília. E meu pai chegou em 57, nós chegamos em 60. Brasília foi inaugurada em 1960, em abril. Nós chegamos em janeiro e abril. E lá comecei a dar meus primeiros passos. Não como goleiro, evidentemente, não como mão de pau, assim, entendeu? Mas eu era zagueiro, e nesse dia na pelada nossa lá, o goleiro não foi. Pô, vou botar o Paulo Vitor aí, porque tá mais perto aí do gol aí, só vai dar um passo para trás. E eu fui. E legal, na pelada eu tomei 7 gols, gostei. Aí o cara falou: você gostou de tomar gol? Eu falei: não, gostei de ficar lá atrás, que não precisava correr. E foi assim que começou a minha trajetória no gol, né, nas peladas de bairro, como o próprio Moacir falou, arrancando a cabeça do dedo lá nos campos batidos de terra. E a gente gostava muito dessa pelada. Era uma pelada maravilhosa de domingo, então a gente ia para a pelada, torcia para a pelada passar para a gente voltar a comer o nosso frango em casa, que o almoço de domingo era o macarrão e o frango. É verdade. Então a gente ficava muito satisfeito, quer dizer, a gente ficava assim, torcia para chegar na sexta porque estava próximo do domingo, e sofria porque domingo estava tão longe da sexta que era brincadeira. Mas foi aí que começou o Paulo Vitor, a trajetória do Paulo Vitor, começando lá no CEUB, em Brasília. Fui profissional muito cedo, fui profissional com 15 anos. A minha chegada ao Fluminense, devo também a uma pessoa maravilhosa que me recebeu lá, foi o que recebeu o Moacir, seu Roberto Alvarenga.
que era o tio do Paulinho Carioca, era ele e seu Paulo Avarenga, que trabalhavam no Fluminense, e o falecido seu Almir de Almeida, né? Na área administrativa lá do clube, eram os três que sabiam tudo lá. Então, quando eu fui para o Fluminense, eu estava no Vitória do Espírito Santo, quando o pessoal da seleção carioca ia jogar contra a seleção capixaba sub-20, naquela época tinha muito isso, né? Em 80. Aí, na preliminar, nós fizemos preliminar, Vitória e Desportivo. O interesse do Fluminense, os dirigentes do Fluminense, era para ir lá para ver o Giovani. O Giovani é que seria ali o indicado para ir para o Fluminense. Só que nesse jogo eu peguei muito, peguei mesmo. Aí o seu Roberto Alvarenga ligou pro Silvio Kelly e falou: presidente, leva o goleiro, que esse goleiro é de seleção brasileira. Agora o Giovani a gente leva depois. Aí o presidente falou: então traz o garoto. E naquela época você não sabia se você era vendido ou não, só como você chegava, você não está mais aqui, você está lá. Então eu estava em Brasília passando férias e o pessoal lendo lá o Jornal dos Esportes falando assim: pô, Paulo Vitor, você foi vendido para o Fluminense? Eu falei: eu nem estou sabendo de nada. Quer dizer, ó, você tem que se apresentar terça-feira. Então, aí quando eu cheguei no Rio nessa terça-feira, quem me recebeu realmente foi o seu Roberto Avarenga, junto com o meu parceiro, meu amigo, hoje falecido, que Deus o tenha, o Félix. É um parceiro assim, cara, que a gente torcia porque a gente via a Copa do Mundo por Félix, caramba, e a gente falava alegre, a gente falava, Félix, coisa e tal. Aí de repente você chega no Fluminense, um cara tricampeão do mundo, né? Pô, campeão pelo Fluminense, te recebe no Fluminense, cara, eu falo que fica arrepiado porque essas coisas marcam a nossa vida, e marcou a minha. Então, todas as entrevistas, todos os bate-papos que a gente tem, eu nunca deixo de falar nele, porque para mim foi uma pessoa muito importante. E nos orientava também, né? Ele fazia com que, não fume, não, e ele fumava. E muito, não era pouco não. Entendeu? Aí ele falava ele assim, só não gostava que chamava de papel. Aí ele falava assim: meu garoto, vai lá e termina o que eu não consegui terminar. Isso era importante pra gente, fazer, e o cara da Copa do Mundo falar isso pra você, cara, isso pra ele é uma motivação muito grande. E apesar de vocês terem jogado os dois do Fluminense, não foram na mesma época, né? Não, ele é de 1902, eu sou de Infelizmente, ele chegou juntinho. 4, 5 anos de diferença. Engraçado, né, cara, que hoje a gente trabalha junto. Pois é. A gente trabalha no mesmo local, né? Na mesma mesma empresa. E uma coisa é o seguinte: essa empresa tem 2 campeões brasileiros. Com certeza. Um de 84 e um de 71. Não, de 84. 84. Da Taça de Prata. Isso. Entendeu? Então fala sobre esse título aí, Moacir. Pois é, aqui tem uma rivalidade, o Uberaba e o Uberlândia, né? A gente tem maior satisfação de falar isso, porque existe isso desde o início de tudo. Então, o Uberaba se manifestou em participar do Campeonato Brasileiro, então o Uberlândia também foi e registrou a candidatura. Aí, de repente, o Uberaba saiu fora, não disse que não ia participar mais. O Uberlândia também saiu fora, porque não justificava, mas depois, com muita conversa, acabou aceitando a candidatura, tanto o Uberaba quanto o Uberlândia. Iniciou esse confronto, né? Veio Itumbiara, veio outras equipes e fomos ganhando e perdemos uma partida nessa primeira, que podia perder, inclusive, que era mata-mata. Sempre foi mata-mata. Então, esse ano, nós perdemos, foi 3 partidas nesse ano todo, inclusive na final contra o Remo, nós empatamos aqui no parque, aliás, ganhamos no parque, no último minuto fizemos um gol, Vivi, e depois nós fomos jogar lá em Belém, onde infelizmente aconteceu tudo, que não podia acontecer no final do jogo. Foi
0-0 o jogo. Lógico que nós, pelo empate, fomos campeões, mas infelizmente morreu um senhor e fomos acusados de acertar o senhor lá e ele falecer, mas ele foi neurisma, não teve nada conosco. E graças a Deus nós trouxemos aí o único título que o Uberlândia tem, apesar de ser da segunda divisão, mas de qualquer forma é campeão brasileiro. E esse Vivinho é aquele que foi pro Vasco? Isso. Aliás, eu fui um protagonista da venda do Vivinho, porque nós estávamos ou queríamos receber, né, as gratificações e não tinha, é um clube pequeno, né? E aí eu que era capitão e mais os colegas mais velhos, fomos em cima do presidente e foi vendido por R$700 mil, foi o que aliviou a gente, e lógico, guarda isso no coração, uma festa maravilhosa. E esse título foi mais importante da sua carreira? Sim, além de 71 da Taça São Paulo Futebol Taça São Paulo de Juniores. E o Paulo Vitor, falando... E na verdade, a maioria desses jogadores que foram campeões em 84, eles moram aqui. E a maioria também trabalham conosco na FUTEL, né, que é a Fundação de Esporte e Lazer, daqui de Uberlândia, todos eles trabalhando aqui conosco. E isso é muito bom, maravilhoso, porque você dá oportunidade para as pessoas trabalhar e para aquelas pessoas não ficarem ociosas. Porque o jogador de futebol, assim, ele para de jogar e não sabe o que fazer. O que é que eu vou fazer? Eu não estudei, eu não me formei, não tenho nada, o que é que eu vou fazer? Né? Então, a FUTEL hoje dá essa oportunidade a esses ex-atletas do clube. Né? Fizeram muito, hoje trabalhando na FUTEL, tem o Maurinho, tem o Geraldo Toro, tem mais... E todos licenciados como fossem professores mesmo. Eu formei em 78, em Educação Física, formei em prótese dentária, fiz 2 anos de odontologia, mas eu que quis fazer isso, porque geralmente o jogador de futebol, ele, no tempo ocioso, ele faz outra coisa, mas o futuro, né, a gente pensava no futuro. E por isso que nós temos exemplos que tem que ser formado para poder ter uma carreira fora do futebol. Acho que é importante isso. Falando dos seus títulos, Paulo, vamos falar um pouquinho aí do título. Graças a Deus. Campeonato Brasileiro. Graças a Deus, nos clubes em que eu passei, da maioria deles eu fui campeão. E hoje eu ostento um bicampeonato brasileiro. Eu tenho o campeão brasileiro em 84, pelo Fluminense, e tenho o campeonato brasileiro da segunda divisão com o Sport Recife em 90. Quer dizer, nós subimos o esporte naquela época. Eu fui, assim, vamos dizer, chegamos ao Fluminense lá em 80, eu estava chegando ao Fluminense, o Fluminense tinha acabado de ser campeão carioca, com o gol do Edinho, de falta, né? E a gente assistiu aquele finalzinho do jogo lá, né? Com o gol de falta do Edinho, e logo em seguida, em janeiro, a gente se apresentou. Em 81 nós não fomos bem, porque tínhamos que manter o título, não conseguimos ser campeão em 81, chegamos perto de ser brasileiro em 82, fomos eliminados pelo Grêmio no Maracanã, mas em 83 nós começamos a mudar a história do grupo e do Fluminense. Por quê? Porque o Fluminense tinha uma mística de ganhar título de 3 em 3 anos. Era 3 anos, um presidente, que o presidente ficava 3 anos, então um presidente passava e ganhava um título. E de 80, finalzinho de 80, foi o último título, até 83 o Fluminense não tinha ganho nenhum título. Aí, logo em seguida, veio o campeonato carioca de 83, ganhamos do Flamengo 1-0 no final. Depois veio 84, ganhamos do Flamengo, 85 ganhamos do Bangu e 84 campeões brasileiros. Na verdade, hoje eu ostento 8 títulos pelo Fluminense, não minto, 9, né? Porque tem as Taças Guanabara, fora os torneios, que a gente jogava internacionais, porque antigamente você jogava muito torneios internacionais, né? E a gente, nós fomos campeão lá na Inglaterra, fomos campeão na Coreia, no Japão, entendeu? Então, esses títulos a gente tem. E hoje eu fico feliz por fazer parte dessa história do Fluminense. Porque, na verdade, em 84, até então, era o primeiro título brasileiro do Fluminense.
Não era oficializado ainda, né? De 70, 70, não. Não era o primeiro título. Então, cara, você ser campeão brasileiro, tendo o primeiro título, a importância desse título, né, para o Fluminense, para a gente, e não é fácil você ser goleiro, jogar num grande do Rio de Janeiro, num grande do Brasil, é difícil. É difícil você jogar num grupo pequeno, se você não tem muita cobrança de que não você tem. E a gente soube passar por isso, né? Como assim, evidentemente, pouco tempo lá, 3 anos, mas deu para sentir muito bem o que é jogar num clube como o Fluminense, como o Flamengo, Botafogo, Vasco, que seja. Mas o mais importante é você ganhar títulos. Você ganhando títulos, você fica marcado. Fica na história. Não tem jeito, você fica na história. Então, quando a gente fala assim, mas eu joguei no Fluminense, não passei, mas você não ganhou título. As pessoas não lembram de você. Quem é fulano? Ele passou. Essas passagens, não é assim, não, para a gente porque nós sabemos que nós jogamos, mas para o torcedor não é. A gente estava até comentando aqui em off, coisa e tal, mas o fulano mora aqui, mas não gosta de se apresentar. Então, quer dizer, quem não é visto, não é legal. Né? Então, quando às vezes eu e nós conversamos muito, e nós fizemos até uma avaliação esse dia, para 600 minutos na primeira noite, na segunda noite foi 300 e pouco, e na última 170, 3 noites. Então, a gente procura transmitir para esse garoto essa história nossa. Você entendeu? Para que eles não como jogador e cidadão, né? Porque eles não desmotivem, porque nós passamos em peneira também. Não fomos aprovados na primeira, né? Mas se você desmotivar na primeira, já era. Você não consegue viver o seu sonho. Então, o que mais importante nessa trajetória é a nossa história. A história não muda mais. Entendeu? Ninguém vai mudar mais. Está marcado. Entendeu? Ô Moacir, você teve uma passagem também em São Paulo, né? Pelo Juventus. Eu fui campeão brasileiro, aí a gente, se a gente consegue seguir, inclusive ia enfrentar o Fluminense, que era a próxima chave. Aí ela ia ser teta, né? Infelizmente a gente não conseguiu, mas de qualquer forma o título estava garantido. Mas aí eu fui emprestado para o Juventus, o Candinha me levou, já tinha sido meu treinador em Catanduva, né? E eu cheguei aqui vim do motoclube, fui para o Gama de Brasília, motoclube, fui campeão brasiliense. Brasiliense e Maranhense e campeão da segunda divisão em Catanduva. Quer dizer, já me persegue ser campeão. Né? Então a gente foi, vice-campeão não fui, né? Mas de qualquer forma, o Juventus, na época de Gatanzinho, Zé Mário, Nenê, Bizi, Pracidelli. Então nós tivemos lá, era o calo dos grandes de São Paulo, né? Principalmente o moleque travesso. Fiquei lá 8 meses, maravilhosos, um clube maravilhoso, 163 mil sócios naquela época. Então a gente ficou, é uma pena, né? Eles queriam que eu voltasse e eu não quis, porque eu tive um desentendimento com a família, acabei me separando e aí preferi resolver minhas particularidades. E aí fiquei mais 3 anos aqui no Uberlândia e acabei encerrando a carreira com 36 anos. Caramba! Fala, Paulo Vitor aí, a passagem dele lá na cidade dele, na terra dele, né? Passou nos 2 times, Paulo? Passei, mas já era um ciclo que a gente estava se encerrando já no Fluminense, né? E apareceu, eu já estava no São José, de São Paulo. Aí apareceu essa oportunidade de ir para Belém. Eu não conhecia minha cidade, só nasci, não conhecia, né? Só conheci de jogar, fui lá jogar e voltava, jogava e voltava. Então agora apareceu a oportunidade de ir para lá, para o Remo. O Remo estava na Série B, né? E conseguimos levar o Remo para a Série A de 93. Depois eu saí
disputei a Série A pelo Remo, saí e fui para o Paysandu. O Paysandu também na Série B e levamos o Paysandu para disputar a Série A em 94, 95. Aí foi quando eu saí, mas foi uma passagem maravilhosa. Tive muitas alegrias lá, tanto no Remo como no Paysandu, só deixei amigos. O mais importante dessa vida nossa é você deixar amigos. Você vai para um lugar, você constitui amigos. Quando você vai embora, você deixa os amigos. Mas portas amigos, abertas. Né? Você sai de deixa as portas abertas para um dia, quem sabe você retornar. Então a minha passagem pelo Remo e pelo Paysandu foi assim, só de alegrias, porque eu consegui botar os 2 times na Série A. Ô Paulo, você tem alguma curiosidade com o Moacir aí? Fazer uma pergunta para ele? Ih, rapaz, tem muito. Tem demais. Mas é uma coisa interessante. E você para ele também. Uma coisa interessante, essa particularidade de amizade, eu, pelo menos, graças a Deus, em todos os clubes que eu passei, a porta está aberta. E o que é mais importante, a torcida lembra como se fosse hoje nossa passagem. Penso que o Paulo também deixou essa recordação maravilhosa. Porque a nossa passagem, então, se você vai, as amizades de você, porque jogador, você vai e joga, o cara vai embora, você vai para outro lugar. Torcedor não, torcedor fica ali, você cria uma raiz com os torcedores. E você deixa um legado. E são ídolos, você conhece, né? Sim, o jogador isso é muito importante. Né? E aí, tem uma historinha aí que eu queria saber do Moacir, cara, que os caras ficam no meu ouvido, pergunta aí. Diz que aqui de vez em quando tenta, né? Diz que ele foi dar o chutão, cara. Só que a bola subiu, quase fez o gol contra. É verdade isso? Não, é verdade ou não é? A intriga da oposição. Aqui nós temos um amigo aqui, o Dr. Ramon, né? E ele fala que eu consegui fazer aqui no Parque Sabiá, né, gols de 2 toques ou 3 toques, né, que dava o balão para frente. O Geraldo Toro era muito veloz e ele conseguia ganhar e jogava a bola, o Vivinho fazia gol. Fizemos umas 2 ou 3 vezes isso. E no campeonato amador, nossa senhora, inúmeras vezes. E um desses gols que o Geraldo Toro fez foi dele. Ele deu um balão, a bola voltou, o Geraldo fosse pensando que fosse para ele, foi lá e pegou contra. E aí o Dr. Ramon fala que eu sou proibido de jogar no estádio, porque os meus balões pegam no avião, que é a roda do aeroporto. Mas é brincadeira. E logicamente que aqui não venta tanto assim. Tem alguma curiosidade? Não, o Paulo, a única curiosidade que eu tenho é, ele já me falou, né, que o motivo dele estar em Uberlândia, acho que é a sua esposa, né, que é vizinha aqui da cidade, e isso, logicamente, por isso que nós estamos, graças a Deus, nós somos amigos. E como o Renato também, né? O Renato, a gente sempre conversa. Ele não poder participar, aqui com a infelizmente, gente. Porque numa única cidade, você tem 3 goleiros. 3 goleiros campeões e que jogaram no Fluminense. Por incrível que pareça. Jogaram no Fluminense. Não tem, difícil. E isso trouxe mais curiosidade ainda, né? Por esse fato. Nós sabemos da história do Renato, mas respeitamos, né, a atitude dele não estar participando conosco, mas sempre nós estamos falando com ele e buscando saber alguma coisa a mais do passado. Temos aqui alguns torcedores, né? Quer fazer alguma pergunta para eles aqui, amigo? Eu gostaria. Então fala. Você que é o mais velho, pergunta para o mais velho. Eu sou. Pois é. Fala mais perto aqui um pouquinho para. Vai lá, Damasceno, tem que marcar audiência lá com a secretária ou não? Ah, que isso. Porra, brincadeira. Damasceno hoje é o presidente da confraria. Tá uma briga danada ele e o Nelson para saber quem vai ser a chapa. Entendeu? Bom, e tem a presidente feminina que ela aí está lá fora também, doida para ser presidente da Fluberlândia. Bom, já que o Paulo comentou, eu faço parte da diretoria da Fluberlândia, que começou como uma torcida organizada, mas torcida organizada pegou uma conotação esquisita.
Então, nós hoje temos uma confraria, que é uma reunião de amigos que tem uma coisa em comum, amam o Fluminense. E para nós é um privilégio estarmos aqui diante de duas referências dessa posição, que é uma posição que as pessoas costumam menosprezar, mas para mim é a base de tudo. Não adianta ter um bom ataque se você tiver um goleiro ruim. Então, nós tivemos aqui 2 goleiros do Fluminense que nos honram de estar aqui na confraria, sempre estão aqui com a gente, sempre estão conosco. Eu gostaria de deixar para os tricolores a página nossa, que é fluberlandia.com. Fluberlandia.com. Vocês vão encontrar toda a história dessa torcida e do Fluminense também, que nós temos link para o Fluminense. Eu queria fazer uma pergunta para os 2 goleiros. Duas perguntas, na verdade. Como é a sensação de jogar no super time que vocês jogaram, sendo responsáveis por títulos como foram, e para nós, torcedores, são uma lenda. Essa é a minha primeira pergunta. Bom, para mim, a minha história, né, que eu vim de uma família muito simples, né, eu morava em fazenda, depois foi crescendo. Isso é porque a família dele é simples, morava na fazenda. Mas não era nossa. Mas de qualquer forma, fomos para a cidade grande, Ribeirão Preto, né? Nasci em Batatais, fiquei na região ali, papai era bancário. Então, de repente, você chegar para a mãe, porque a mãe sempre, ela é apaziguadora de tudo, mais questiona né? tudo. Com 14 para 15 anos, o Moacir vai para o Rio de Janeiro jogar futebol. Isso é loucura, nunca. E ele tem que trabalhar, ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. E eu vivi 3 meses com a maior insegurança possível. Pensava em fugir, pensava em fazer qualquer coisa, porque meu pai era rígido demais. Então, um dia chegou um documento para mim que minha mãe ou meu pai tinha que assinar. Tentei fazer o Paulo Bin, esses caras que trabalhavam com meu pai, os jogadores. Paulo Bin. Aí era centroavante e jogou no Vasco, inclusive. Aí ele pegou e falou com meu pai, tudo, mas a minha mãe que assinou, sem saber, sem nada. E chegou o grande dia. O grande dia, meu pai não apareceu, eu fui embora sozinho, com o Ristoff, de carro, quase 10 horas Cheguei no Rio de Janeiro, não sabia que ia para o Fluminense, mas ele me falou que eu ia para o Flamengo. Mas, graças a Deus, eu conheci a ideia dele me levar para o Olaria. Eu falei que eu não conhecia esse clube e acabei indo para o Fluminense fazer o teste, como eu disse lá no início. E graças a Deus encontrei a minha segunda mãe, eu costumo dizer, porque Fluminense, com os homens que eu organizava, tinha a concentração lá na Otávio Ferreira, que era na Urca, e fiquei lá 3 anos contando quando subia o bondinho, porque eu ficava na janela. Era o meu passatempo, porque não podia sair, tinha que estudar, tinha que fazer, era preencher, não sei se tem isso também, mas foi maravilhoso. A nossa história praticamente é parecida, porque está no coração. Era uma época que não se ganhava dinheiro, não se ganhava dinheiro. Então, para você jogar futebol, nossa senhora, seu pai não queria de jeito nenhum, né? Futebol, vai jogar futebol, isso não dá dinheiro não. Olha lá, vai ser marginalizado. Vai servir o exército, a aeronáutica, a marinha, não interessa, isso é carreira ganha dinheiro, vai ser médico, vai estudar ser médico. Quem assinou meu primeiro contrato foi minha mãe, escondido. Quando eu fui fazer uma viagem para a Europa, eu tinha 15 anos,
Meu pai levou no aeroporto, mas ele não sabia para onde que ia. Quando eu fiquei 3 dias sem voltar, ele perguntou, onde é que está esse menino aí? Você não lembra ele no aeroporto? Ele está viajando. Ele foi jogar futebol, mas quem deixou esse menino jogar futebol? A primeira vez que ele foi me ver jogar, eu já estava na seleção brasileira. Um jogo em Brasília, tudo que eu sonhava era um dia voltar a Brasília jogando futebol. E eu tive a felicidade de voltar com a seleção brasileira. Paulo, aproveitando, como que foi a Copa do Mundo 86, né? 86. E para você a convocação, né? Como que se deu aquela euforia? Então, quando nós fomos jogar já com a seleção de Brasília, meu pai foi ao estádio. E naquela época o torcedor enchia saquinho de lixo, jogava com quem estivesse embaixo, quem jogava para baixo. E justamente no lugar estava minha mãe. Acertou minha mãe. Depois disso, nunca mais foram voltar no estádio. A outra vez que meu pai foi jogar foi contra o Fluminense, foi fazer um amistoso contra o Taguatinga. E no estádio Cerejão não tinha parte de arquibancada atrás do outro gol. Hoje tem, mas antigamente não tinha. E só tinha 2 pessoas sentadas no barranco. E chovendo muito, e eu daqui viu a gente atacando, óbvio, você ataca, você está vendo. Daqui a pouco eu vejo 2 caras rolando. Morro abaixo. Puta, mas quem será que é esse cara? O cara, quando eu cheguei lá, era meu pai e meu irmão. Caíram do barranco. Não, bem, são histórias. A minha primeira convocação foi para a seleção olímpica, em 83, com o professor Kleber Camerino. 83, seleção brasileira, menos de 2 anos no Fluminense, você já vai ser convocado para a seleção brasileira. Aí fomos para o pré-olímpico, fomos campeões de pré-olímpico. Aí veio a primeira convocação para a principal. Eu me lembro muito bem que nós estávamos na churrascaria, eu e o Aldo. O Aldo também esperando ser convocado, e a gente lá no entra. Aí goleiro. Aí começou a falar o goleiro. Aí eu fui o último. Paulo Vitor. Seleção brasileira principal, olha só. Um sonho, nossa senhora, um sonho. Chegar a um time grande. Eu cheguei ao Fluminense. Chegar uma seleção brasileira. Eu cheguei com o Fluminense. Copa do Mundo. Eu cheguei com o Fluminense. Então o Fluminense me abriu todas as portas. O Fluminense me abriu. Entendeu? O Fluminense só me deu alegria. Eu tive poucas tristezas no Fluminense. Porque as tristezas que eu tive foi em 81, não cheguei nem na final. Então não tive tristeza. Em 82 também não cheguei. Entendeu? Então a maior felicidade foi ser campeão pelo Fluminense. Aí passa um filme na sua cabeça, passa um filme de quando você chegou no Fluminense, passa um filme quando o seu Nilton Graúna, diretor do futebol do Fluminense, me chamou na sala dele e falou o seguinte: meu filho, você está vindo de onde? Eu falei, estou vindo do Espírito Santo. Goleiro que veio do Espírito Santo nunca vingou aqui no Rio. Olha isso. Seu Nilton? Maior força. Seu Nilton, só não é uma mal não, mas eu não sou do Espírito Santo. Passei lá para jogar. Agora só não deixa eu jogar, porque o dia que eu jogar, eu não saio mais. Mas você é abusado. Eu falei assim, não, só estou falando para o senhor, eu não saio mais, porque eu não sou do Espírito Santo, sou de Brasília e sou do Cruzeiro Velho. Beleza. Mas meu goleiro é o maior pegador de pênalti que tem aqui. Mas quem é seu goleiro? Aí o Paulo Goulart, grande goleiro, pegador de pênalti. Não, deixa eu jogar. Aí foi em 81, nós fomos jogar contra o River do Piauí. Perdemos de 3-0 essa noite. Aí o Nelsinho falou, você vai jogar em contra o Paysandu, na minha terra, eu nasci, jogar contra o Paysandu. Eu falei, era a chance que eu queria. Aí eu falei pro Nelsinho, professor, essa é a chance que eu quero. Depois não saí mais. Fiquei no Fluminense como titular. Por mais que o Fluminense quisesse contratar goleiro, temos que trazer um goleiro, pode trazer, não tem problema não, mas tem que treinar mais do que eu treino, tem que jogar mais do que eu jogo. Entendeu? Não faço questão nenhuma. Aí contrataram o Edson Cimento. Lá da Tuna Lusa do Belém do Pará. O goleiro do Pará nós estamos trazendo. Não tem problema para trazer. Não ficou 2 semanas. Mandaram ele embora. É assim. O futebol é assim. E o Edson Cimento é muito meu amigo. E goleiro mesmo, né, Paulo? Se difícil. Deixar, o goleiro tem a posição. É difícil sair. Se deixar. Olha só, o Fluminense sempre teve tradições de goleiro. Sempre. Fluminense, Copa do Mundo, desde lá. Não, sempre teve tradições. Agora que mudou um pouco essa característica do Fluminense. Hoje você não veja um goleiro do Fluminense da base sendo titular do Fluminense. Geralmente são goleiros que vêm de fora. E você respondendo a pergunta que está fazendo, se ser campeão dentro do Fluminense, um Maracanã com 200 mil pessoas, não tem emoção.
Certo, fora de série. Vamos abrir mais para um aí. Quer fazer pergunta? Mais uma aí pra gente Pra gente tomar cerveja, meu irmão? Até que, pô, já tô com a garganta seca, meu irmão. Ô, louco. Vai aí. Tem que tirar gosto não, meu? Posso fazer mais aí? Apelou já. Paulo Vitor, hoje você prefere morar em Uberlândia ou você prefere morar no Rio? Hoje? Não tem nem discussão, não tem nem papando na língua, meu primo. Eu moro em Uberlândia. Uberlândia foi uma cidade que me acolheu, que me recebeu. Hoje eu tenho grandes amigos aqui. Olha só como são as coisas, né? Em tão pouco tempo aqui eu fiz grandes amigos, né? Amigos de frequentar a casa, de frequentar as casas. Olha, eu tenho o Rodrigo aqui, tenho o Damasceno, o Diego, tenho o Nelsinho, tem a Laís aqui, entendeu? E a gente se encontra. Pô, vamos tomar uma cerveja, vamos. O Ivan aqui, ó, o Ivan parceiro ali, trabalha com a gente também lá. Então, isso é uma coisa maravilhosa. Onde você. É difícil você chegar no Rio de Janeiro e você ter isso aqui assim. É difícil. Você até encontra, mas é difícil. Entendeu? Você reunir os amigos, bater um papo, vamos fazer um churrasco na sua casa, vamos lá para a sua casa, vamos. E você chega na casa do seu amigo, por exemplo, eu chego na casa do Rodrigo, eu encontro o Leozinho, eu encontro o Fernandinho. Cara, são pessoas, são garotos que me motivam, me enchem de alegria. Entendeu? É uma coisa assim fascinante. Por isso que você morar em Uberlândia, Uberlândia é uma cidade grande do interior. Se encontra ainda aquele lado interiorano nas coisas, entendeu? E o pão de queijo cativa demais. Apesar que você vai na casa do Rodrigo e não oferece um torresmo. Pô, que absurdo. Ó, e antes do Damasceno fazer o meu menino de 6 anos, o Leozinho, é o fã número 1 dele. É apaixonado, o Paulo Vitor, é apaixonado. Bom, hoje eu estou conhecendo. E aí, Carlão, beleza? Conhecendo o nosso Moacir, mas Paulo Vitor é arroz de festa, né? Ele está aqui na Aí, tá vendo? Esse é o problema. Prata da casa não tem valor. É arroz de festa, não tem valor. Mas a culpa é dele, eu chamei várias vezes. Nós realmente, o fenômeno da idolatria é um fenômeno complicado. Primeiro, eu gostaria de agradecer o espaço, Espina, o seu podcast é muito respeitado. É do Sérgio Pugliese, Museu da Pelada. Vamos acompanhar que só tem coisa boa lá, hein? Com certeza tem. E a grande questão são pessoas que o Paulo Vitor colocou uma questão muito importante. Hoje, jogadores piores, sob o ponto de vista de desempenho do que os dois que estão aqui, são milionários. Aquela foi uma época em que se jogava bola, era amador no sentido exato da palavra, que amava, que jogava. Nós temos diversos jogadores, como Zico no Flamengo, como Paulo Vitor no Fluminense, como o Assis no Fluminense, que eram jogadores que amavam o Fluminense. Eles caracterizam toda essa questão. A minha pergunta para os dois é: quem eram seus ídolos no Fluminense? Bom, na minha, lógico que pelo Félix, né, por ser da seleção brasileira, e o meu amigo, o Jorge Vitório e Jairo, duas figuras maravilhosas. O Jairo, teve uma vez que eu machuquei o cotovelo, deu uma Você já sentia dor de cotovelo naquela época? Pois é, cara. Peguei eu caía com... E ele falou assim, olha, vou fazer... Ele ia lá para a concentração, lá na URCA, o Jairão no Fusca azul, que ele cabia dentro. Ele cabia. Ele botou um trilho maior no banco. E ele ia lá para fazer com erva Santa Maria, fazia compressa quente e acabou. Nunca mais tive problema no cotovelo. Graças a Deus eu conheci pessoas maravilhosas. E a gente fica orgulhoso, né, de ter o Félix como um professor, né, além de ter que mostrar para a gente como é que tinha que ser. E orgulho, né, de conhecer o Paulo Vitor há 3 anos. 3 anos. 3 anos já. Aqui comigo e o nosso querido
bateu um branco aqui, Nós já estamos de Renato. branco. Nós já estamos de branco. Já. o Renato, quando eu vim aqui há 10 anos mais ou menos, que ele voltou para Uberlândia, a gente criou uma amizade maravilhosa e hoje, infelizmente, custa nos encontrar, mas de todo o coração, o orgulho de conhecer ou participar as histórias antigas é maravilhosa. Você falou do Zico, a gente ia treinar no Flamengo e ele ia para a academia, ele não treinava conosco, só fazia coletivo naquela época, né? Madir, Birajara, aqueles caras todos, Cantarelli, e a gente treinava junto, mas foi pouca a minha história lá, 6 ou 7 meses só. Depois eu fui para o Fluminense. Mas na verdade nós temos os mesmos ídolos, né? Sim. Nosso ídolo maior foi o Félix, sem dúvida nenhuma, por ter sido tricampeão do mundo, campeão pelo Fluminense. E a gente ter a felicidade de jogar no Fluminense, encontrar seu ídolo lá, poder abraçá-lo, né? Às vezes a gente não acredita. Caramba, será que eu vou estar perto dele mesmo? Será que é ele mesmo? Né? Como o Marcinho falou no início, o apelido dele era Papel. Papel, E não gostava realmente A de chamar filha de dele Papel. acompanha. Justamente a a Mate. Tati, beijo, uma pessoa que eu adoro de coração, a Tati, a gente está sempre se falando, entendeu? Uma pessoa maravilhosa, sensacional, filha. Primeiro que a gente viu ela pequenininha, né? Lá no aterro do Flamengo, tudo, onde que ele morava, e a gente viu ela pequenininha hoje, que é uma senhora, uma mãe, né? Então, Tati, se você nos assistir, um grande beijo para você, minha filha, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, conserve sempre você essa pessoa que você é. Fantástica. Então, esses nossos ídolos são ídolos nossos de infância, que mais tarde viemos a conhecer. Eu ainda não tive o privilégio de encontrar o Renato. Gostaria de encontrar o menino, gostaria. Mas nesses 3 para 4 anos que eu estou aqui, não nos encontramos ainda. Um dia, Uma hora se dá Deus certo. quiser, uma hora vai dar certo, o destino vai usar o nosso caminho e a gente vai se encontrar. Porque eu queria realmente, quando você conversou comigo, eu queria que tivéssemos nós 3 aqui. Tanto que eu falei para você, eu tenho aqui o Moacir e tenho o Renato. Né? Você vai encontrar num lugar só 3 goleiros que jogaram no Fluminense, 2 que disputaram a Copa do Mundo e um que foi campeão brasileiro pelo Bernardo e que jogou no Fluminense. Mas infelizmente a gente E que teve na seleção também. Não, ele disputou 2 goleiros de Copa do Mundo. 74. 74. Eu gostaria realmente de estar aqui relembrando essas coisas, né? Relembrando o nosso passado, que é uma felicidade muito grande para nós, relembrar o nosso passado. E para muita gente, para vocês e para muita gente que acompanha. Justamente. Aí tem coisas que o torcedor ele não conhece, da nossa vida. E a gente aqui está podendo falar das dificuldades que nós passamos no futebol, porque hoje você tem empresário. Hoje você tem empresário. Está fácil. Hoje está fácil. Campo bom. Tem tudo, material bom, bola luva nova. Pô, a gente jogava sem luva na época. Sem luva. Aí quando você arranjava uma luva, era aquela luva de pelica, você lavava, a luva ficava dura. A história da luva foi o Félix na Copa? Foi, 70, você entendeu? Então hoje não, hoje tudo está mais fácil. Mas eu acho que isso aí tudo vale a pena. Eu acho que o Renato poderia estar aqui conosco, poderia, mas eles têm os motivos deles que a gente tem que respeitar. Um caso engraçado de cada um. Você vai contar a história de novo ou não? Foi um jogo, nós jogamos o Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, de 80, 81. Iniciou o nosso jogo, primeiro em Santos e depois contra o Vasco, para aproveitar a viagem. Perdemos de 4-1 do Santos, na Vila Belmiro, à noite, e fomos para o Rio de Janeiro e a gente ficou sabendo que o Vasco ia reestrear o lateral direito, se eu não me engano, Carlos Alberto, não me lembro, e o Roberto Dinamite voltando da Europa. Eu falei assim, putz, tinha que ser logo. Mas de qualquer forma, o seu amigo Jairo sofreu também com o Roberto na volta. Sim. Aí eu consegui, fomos para o jogo, aliás, um jogo à noite, tomamos 7-0.
7-0 e terminou o jogo. Logicamente que carioca a gente sabe que é gozador pra caramba. Eu saí rápido, fui tomar banho, fui esconder dentro do ônibus. Fiquei lá no ônibus quietinho. Não apareci. O Roberto fez 7 gols nesse dia. Não, ele fez 3. Um de pênalti. Mas, de qualquer forma, o cara chegou para mim, o nosso massagista, falou assim: Moacir, tem um pessoal te chamando lá fora que quer conversar com você. Eu falei: tinha que acontecer, né? Eu peguei e fui. Ele falou assim: tá ali atrás do ônibus. Eu falei: Atrás do ônibus. Aí eu cheguei lá, tinha um pai e um garoto de 10 anos, mais ou menos. Ele chegou para mim e falou assim: não sou eu que quero falar com você, é ele. Aí eu olhei para ele e falei assim: e aí, garoto, tá tudo bem? Passei a mão na cabeça. Um dia, quando eu crescer, eu quero ser igual ao senhor. Eu fui o melhor jogador em campo. Isso, a rádio, todo mundo. Quer dizer, isso foi para mim a maior motivação. E eu trago isso até hoje, me arrepia, porque isso é ser goleiro. Isso faz parte da vida do goleiro. Nem sempre nas vitórias você tem a motivação. Na derrota também tem. Na verdade, coisas engraçadas tem tantas no futebol. Nossa! Tem demais. É pra gente começar a lembrar de tantas engraçadas. E os caras riram de mim dentro do campo. Meus jogadores riram de mim dentro do campo. Nós fomos jogar contra a Portuguesa em São Paulo. Chovendo, pra cá, chovendo. Não sei quem deu o chutão de lá, não sei se foi o capitão, chutou de lá. E a bola espirrou. E eu corri atrás da bola e parei. Vai sair mesmo. Quando ela espirrou, eu parei, a bola parou na porcentagem, o cara fez o gol. Os caras vendinhos sacaneando. Começou: o que você foi fazer? Assim, são coisas assim engraçadas, mas tem tantas coisas engraçadas que às vezes você esquece daquela, né? Mas, por exemplo, tem uma que a gente conta, que, por exemplo, fomos jogar na Espanha, e o vice-presidente era o Castro Gil. Nós fomos jogar na cidade aqui. Só que na cidade fica Portugal aqui, Espanha aqui e corta o Rio. E a gente já tinha tomado uma cerveja e o Aldo e o outro disse: vamos ver quem atravessa primeiro o Rio. Cara do céu! Pular no Rio, igual correndo assim. Atrás dele que passou um galho e segurar no galho. Vê se come, Depois é uma coisa engraçada. com certeza, Mas tem na hora nada a foi ver. socorro, cara. Pô, Tem nada a ver os caras com são futebol. doidos. Mas é isso aí, essa coisa do Você futebol. falou que era para fazer umas perguntas aqui, né? Para poder tomar uma cerveja logo. De tira-gosto, eu queria saber o seguinte: goleiro come frango? É isso, ele está perguntando para você. Cara, É como assim que você perguntou, né? eu vou te falar a verdade, é que quando eu joguei 8 anos no Berlândia, né? Nós íamos jogar em Belo Horizonte, e geralmente quando a gente não ganhava ou empatava do grande, sempre perdia, o juiz ajudava. Isso naquela época era terrível. Aqui tem um tal de Macharré, que, pelo amor de Deus, esse juiz era atleticano doente. Quando ele apitava, não tinha jeito. A história era essa. Ele ia dando. Aí falava assim: não, é falta para lá. Então é o Macharré. Por isso que ele tem esse apelido. Mas chegava nos restaurantes, os garçons, de sacanagem, né? Vinha com frango. Primeira coisa, frango. Eu não comia. Não comia porque eu vou te contar uma coisa. Era de sacanagem mesmo, entendeu? Isso era fato. E acabava você tomando Eu nunca comi mais frango. um franguinho bem Não, passadinho. O Paulo Vitor gosta de Uberlândia aqui. Ele Eu nunca come comi frango. Não, né? Não. Só tomou. Não, goleiro não come frango. Sério. Normal é que esse cara tem uns caras aí que. Nossa, deixa eu saber. Tem uns 3 caras aí, os 3 aí. Esse é aquele ali, ó. Eu carreguei no colo ali, ó. Vai balançando aí e fica me sacaneando também. Mas tudo bem. Mas isso é uma mística legal, essa brincadeira legal.
porque uma vez o próprio garçom mesmo chegava na churrascaria, ele já vinha com um espeto de frango. Pô, vai um franguinho aí. Você falou, não, meu Deus, eu como franguinho. Mas essa brincadeira sadia, uma coisa gostosa. E tem que ter. Tem que ter essa brincadeira. Se não tiver, cara, você não consegue sobreviver dentro do futebol. Se você não for um cara espontâneo, um cara respeitador, é hora que você brinca respeitando as pessoas. Né? Agora tem uns torcedores aqui que a gente não pode abrir mão, chegou aí, tá sentado ali, mas o cara é chato pra caramba, né? Ele fala pra caramba. Dá pra mudar de assunto aí, Casal? Brincadeira. Né? E tem uns caras aqui que não bebem cerveja com álcool. Só cerveja com álcool, sem álcool. Ô Paulo, mas eu de sacanagem vou lá e boto álcool. E eles bebem. E falam assim, não, mudou o gosto. Paulo e Moacir, queria agradecer a vocês aí pelo tempo aí, pela resenha que foi legal. Prazer mesmo falar com vocês aí, duas lendas do futebol aí. Sabe, eu que agradeço, mas a lenda é ele, né? Porque ele é bem antigo, então ele ficou pra lenda. Mas eu quero agradecer de coração, agradecer meus amigos, meus parceiros que disponibilizaram esta manhã para vir aqui, para ter um papo com a gente. E agradecer ao Moacir por ter aceitado também, ter vindo aqui, aceitado o nosso convite, para ter vindo bater esse papo com a gente. Eu acho que esse papo poderia levar 3, 4, 5 horas e a gente ia bater nesse papo aí até, porque são tantas histórias dentro do futebol, tantas alegrias, tantas tristezas, mas é óbvio que nós tivemos mais alegrias do que tristeza. E com certeza isso a gente esqueceu muitas histórias também, né? Inclusive de amigos, né? Mas isso faz parte do futebol. Outras vezes, outras oportunidades, a gente tem que estar sempre vivendo isso, que é importante. O espaço é maravilhoso, o Museu da Pelada, isso é maravilhoso, a gente acompanha todos os dias e agradeço ao Paulo Vitor e a você, ao Sérgio. É importante ele estar sendo lembrado que sem isso, essas histórias, a gente não vive. E quem tem história tem que contar, né? Com certeza. Então é isso aí. Gente, abraço. Ó, não perca, hein? Museu da Pelada. Laís, ó, vai assistir, hein? Tô de olho em vocês. Valeu!